Todos os seres que assumem a forma humana não possuem as mesmas qualidades essenciais, como alma, capacidade de amar, uma conexão inata com o divino e a possibilidade de evolução moral. Essa suposição, embora reconfortante, é incompleta. Não é apenas falha na teoria, é perigosa na prática. Na verdade, existem indivíduos que parecem inteiramente humanos, mas são internamente vazios. Falta-lhes uma alma, não metaforicamente, mas fundamentalmente. Sua consciência não está enraizada na luz divina. Suas mentes funcionam, mas são apenas um simulacro da verdadeira consciência. Suas emoções imitam a vida, mas nunca geram vida. Seu propósito não é crescer ou criar, mas consumir, imitar e subverter. Tais seres não são meramente desorientados ou feridos. São, em essência, vazios em corpos de carne. A alma não é meramente o sopro da vida ou a presença do pensamento. É o centro da consciência moral, a fonte da empatia, o receptáculo do propósito e o espelho do divino. A alma dá profundidade ao pensamento, peso às escolhas e autenticidade às emoções. É a parte de nós que anseia por verdade, beleza e significado. Uma pessoa com alma luta com sua consciência, busca crescimento espiritual e sente reverência ao testemunhar algo sagrado. Em contraste, uma pessoa sem alma pode exibir inteligência externa e mimetismo emocional, mas carece do fogo interno que impulsiona alguém à transcendência. Um ser humano sem alma pode possuir inteligência, humor, até mesmo charme, mas não há propósito superior guiando sua existência. Eles não têm uma bússola moral interna, porque não estão vinculados a um campo superior de significado. Em termos metafísicos, não são almas caídas. São receptáculos vazios. Seus pensamentos não surgem da verdadeira autoconsciência. Seus objetivos são impulsionados pelo instinto, programação ou imitação dos outros. São espaços reservados para algo que nunca chegou. A presença de tais seres entre nós não é uma descoberta nova. No texto esotérico Pistis Sophia, lemos sobre humanos que nasceram sem a luz, existindo apenas para servir aos seus próprios desejos inferiores e para enredar aqueles que carregam o verdadeiro espírito interior. Na tradição hindu, há menção aos asuras, seres que parecem humanos, mas agem sem impulso divino. Até mesmo as escrituras cristãs alertam sobre o joio no meio do trigo, sugerindo que alguns não são filhos da luz, mas das trevas. Essas referências não são exageros metafóricos, mas diagnósticos espirituais. Sob uma ótica psicológica moderna, frequentemente categorizamos esses indivíduos como narcisistas, sociopatas ou pessoas com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, a visão espiritual vai além. A psicologia lida com comportamento e química cerebral, mas o esoterismo lida com essência e propósito. Nem todos os que são mentalmente doentes são sem alma, e nem todos os que parecem bem-sucedidos e socialmente integrados possuem uma alma. A diferença não reside na aparência, mas na qualidade energética. Um dos sinais mais claros é uma persistente vacuidade emocional. Uma pessoa sem alma raramente experimenta emoções autênticas. Seu riso carece de calor e frequentemente parece forçado ou mecânico. Quando outros compartilham momentos de alegria ou tristeza, eles respondem com distanciamento ou confusão. Podem imitar tristeza ou raiva, mas nunca sentem verdadeiramente essas emoções. Suas respostas emocionais tendem a ser superficiais, fugazes e desconectadas do sentimento genuíno. Essa superficialidade emocional não é temporária ou situacional, mas consistente em todos os contextos e relacionamentos. Um segundo sinal crítico é a ausência de verdadeira empatia. Seres sem alma não conseguem perceber ou ressoar com os sentimentos dos outros. Eles falham em responder à dor ou à felicidade de uma maneira que demonstre compreensão. Em vez disso, podem espelhar expressões de preocupação superficialmente, sem a experiência interna da compaixão. Essa falta não se deve à ignorância, mas a uma profunda incapacidade de se conectar. Quando confrontados com o sofrimento, eles o ignoram.
minimizam ou exploram para ganho pessoal. Cuidado genuíno e ação altruísta são conceitos estranhos para eles. A autorreflexão é uma característica fundamental do ser humano com alma. Indivíduos sem alma raramente se envolvem em verdadeira introspecção. Eles evitam perguntas sobre seus motivos, sentimentos ou comportamento passado. Em vez disso, desviam, mentem ou criam distrações. Sua autoimagem é frágil e construída inteiramente a partir de validação externa. Eles não crescem com os erros porque não internalizam experiências no nível da alma. Essa falta de diálogo interno os torna rígidos e reativos, incapazes de aprender ou evoluir de maneiras significativas. A manipulação não é simplesmente uma tática, é o modo padrão de interação para os sem alma. Eles consistentemente enganam os outros, não necessariamente para ganho material, mas para manter o controle sobre seu ambiente e as pessoas. Suas mentiras são intrincadas e muitas vezes autocontraditórias. Exploram a confiança sem remorso e frequentemente manipulam as vítimas para obscurecer a realidade. Gaslighting. Esse engano crônico é uma máscara que tenta esconder seu vazio interior. Diferentemente daqueles que mentem por medo ou insegurança, os sem alma mentem com facilidade e indiferença. Relacionamentos com seres sem alma são frágeis e unilaterais. Eles mantêm conexões apenas enquanto estas servem aos seus interesses. Laços profundos de confiança, lealdade ou amor raramente se desenvolvem. Tratam as pessoas como ferramentas ou adereços, descartando-as quando não são mais úteis. Outros frequentemente se sentem emocionalmente esgotados ou confusos após as interações. Esses seres não experimentam intimidade genuína. Em vez disso, seus relacionamentos são transacionais, marcados pela exploração em vez do crescimento mútuo. Indivíduos sem alma não suportam o silêncio ou a quietude, porque esses estados refletem seu vazio interior. Diante de momentos de silêncio, sentem-se inquietos, ansiosos ou compelidos a quebrar o silêncio com barulho ou distração. Seu desconforto com a quietude revela sua falta de paz interior e ancoragem espiritual. Essa inquietação leva a conversas compulsivas, tempo excessivo em telas ou uso de substâncias para preencher o vazio interior. Sua fala é frequentemente carregada de linguagem espiritual ou moral, mas sua energia os trai. Falam de amor, verdade e luz, mas sua presença parece fria ou oca. Essa incongruência pode confundir os outros, dificultando o discernimento de sua verdadeira natureza. Sua linguagem serve como camuflagem, mascarando sua falta de substância interior. Aqueles sintonizados com pistas vibracionais sentem essa incompatibilidade como uma profunda dissonância. Seres sem alma frequentemente mudam suas narrativas pessoais, crenças ou lealdades sem motivo claro. Adaptam sua persona para se adequar a situações ou explorar dinâmicas sociais. Essas mudanças não são sinais de crescimento, mas de instabilidade e oportunismo. Falta-lhes um eu central, que permaneça consistente ao longo do tempo. Esse comportamento camaleônico perturba a confiança e cria confusão em seus círculos sociais. Um dos sinais mais comuns de uma pessoa sem alma é a apatia emocional em momentos cruciais. Quando outros choram, eles podem sorrir de canto. Quando alguém compartilha uma dor profunda, podem responder com impaciência ou frieza. Nos relacionamentos, frequentemente exibem um padrão perturbador de mimetismo emocional no início, oferecendo afeto e atenção intensos apenas para gradualmente revelar manipulação, controle e retraimento emocional assim que o alvo está vinculado. Sua intimidade não é alimentada pelo amor, mas pela posse e poder. Esse comportamento é especialmente comum no que os psicólogos chamam de abuso narcisista. Mas, de uma perspectiva espiritual, podemos vê-lo como vampirismo energético, uma drenagem de vitalidade de uma pessoa com alma por alguém que não consegue gerar sua própria luz. Outra característica é sua incapacidade de experimentar admiração ou maravilhamento. Podem assistir a um pôr do sol,
testemunhar um nascimento ou ouvir música bonita e ainda assim permanecerem emocionalmente intocados. Isso ocorre porque a alma é o órgão através do qual experimentamos reverência, beleza e sacralidade. Sem ela, uma pessoa pode apreciar as coisas intelectualmente, mas não pode sentir sua essência. Sua vida carece de riqueza e seu senso de propósito é frequentemente puramente material. Podem buscar riqueza, status, prazer ou domínio, mas nunca transformação interior. Seus objetivos são horizontais, não verticais, estendendo-se para o mundo, mas nunca para cima, em direção ao divino. Indivíduos sem alma frequentemente falam em clichês e opiniões emprestadas. Raramente expressam pensamento original ou contemplação profunda. Em vez disso, ecoam o que é popular, esperado ou estratégico. Quando desafiados em questões mais profundas de moralidade, mortalidade ou existência, eles desviam ou ficam irritados. Seu mundo interior é raso e temem a exposição desse vazio. Essa falta de profundidade é frequentemente escondida atrás de identidades cuidadosamente construídas. O professor sábio, o líder de sucesso, o guru espiritual. Mas essas máscaras começam a ruir quando confrontadas com sofrimento real, mistério ou intimidade. Outro sinal importante é a ausência de remorso. Mesmo quando confrontados com o dano que causaram, podem negá-lo, racionalizá-lo ou simplesmente ignorá-lo. Se pedem desculpas, o pedido frequentemente parece mecânico, vazio ou performático. Podem imitar tristeza, mas ela é desprovida de reconhecimento interno. Uma pessoa com alma, quando confrontada com seus próprios erros, sente a dor do outro. Arrepende-se não apenas para evitar consequências, mas porque sua bússola interna exige isso. Os sem alma, no entanto, são guiados não pela consciência, mas pela conveniência. Fazem o que funciona, não o que é certo. Há também um padrão perturbador de confusão e exaustão que cerca os sem alma. Pessoas que interagem com eles frequentemente relatam sentir-se drenadas, desorientadas ou sutilmente invadidas após conversas ou relacionamentos. Isso não é simplesmente resultado de personalidades difíceis, mas a consequência de um desequilíbrio energético. Os sem alma não geram luz ou energia de dentro. Então, eles a extraem dos outros através da atenção, emoção ou caos. Algumas tradições esotéricas se referem a eles como parasitas energéticos, entidades que se alimentam da vitalidade da alma porque não possuem a sua própria. Em ambientes de grupo, eles frequentemente exibem uma habilidade camaleônica de se misturar, adaptando sua persona aos valores, linguagem e tom do ambiente. Esse mimetismo adaptativo pode torná-los difíceis de detectar, especialmente em comunidades espirituais ou psicológicas, onde a aparência de profundidade é fácil de simular. Podem usar vocabulário espiritual, falando de amor, cura ou despertar, mas suas ações traem uma falta de transformação genuína. Permanecem inalterados, não importa quantos retiros frequentem ou ensinamentos citem. Buscam conhecimento para controle, não para libertação. Talvez o mais assustador seja que frequentemente há uma ausência de vida em seus olhos. Muitos indivíduos sensíveis descreveram olhar nos olhos de uma pessoa sem alma e não ver nada ali. Nenhuma luz, nenhum reflexo, nenhuma presença. Os olhos, frequentemente chamados de janelas da alma, revelam tanto a ausência quanto a presença. Quando olhamos nos olhos de uma pessoa verdadeiramente com alma, mesmo uma que está sofrendo, podemos ver vida, dor, beleza, anseio. Nos olhos dos sem alma, há frequentemente um vazio, uma apatia que parece mais fria que a morte. Indivíduos sem alma drenam energia não porque escolhem conscientemente fazê-lo, mas porque não conseguem gerá-la por si mesmos. Quando uma pessoa com alma entra em uma sala, a atmosfera frequentemente se ilumina. Outros se sentem inspirados, elevados ou acalmados. Quando um indivíduo sem alma entra, o oposto ocorre.
O ar pode parecer pesado. As pessoas podem ficar confusas, cansadas ou irritáveis. Isso nem sempre é dramático. O efeito é frequentemente sutil, mas persistente. Com o tempo, deixam um rastro de exaustão emocional, confiança quebrada e esperança esgotada. Isso ocorre porque eles inconscientemente se alimentam da força vital dos outros. Sua presença se torna um sifão. Terapeutas que trabalham com tais indivíduos frequentemente relatam sentir-se invulgarmente fatigados, emocionalmente entorpecidos ou desorientados após as sessões. Curadores e empatas podem se sentir fisicamente doentes em sua presença, como se seu campo energético tivesse sido perfurado. O reconhecimento não é sobre julgamento ou paranoia, é sobre discernimento. Reconhecer o sem-alma é proteger sua vitalidade, sua clareza espiritual e seu caminho sagrado. A primeira chave é sentir, não analisar, não raciocinar, mas sentir. O corpo e o coração sabem o que a mente nem sempre consegue explicar. Se alguém consistentemente te drena, te confunde ou te faz duvidar da sua intuição, preste atenção. Se suas palavras soam espirituais, mas sua energia parece fria ou vazia, confie no sentimento. Procure por coerência. Suas ações estão alinhadas com suas palavras? Eles demonstram compaixão quando ninguém está olhando? Conseguem ficar em silêncio? Ou estão sempre atuando? Outro método de reconhecimento é o teste da quietude. Sente-se em silêncio com eles. Não faça perguntas. Não diga palavras. Deixe o silêncio crescer. Se eles se inquietam, se ficam agitados, se tentam preencher o espaço com emoção artificial ou tagarelice nervosa, algo está errado. Os sem-alma não conseguem repousar na quietude, porque a quietude reflete sua ausência interior. O silêncio é um espelho. Os sem-alma odeiam espelhos que não lhes mostram nada. Para se proteger, você deve fortalecer sua própria alma. Isso não requer superstição ou medo, mas clareza e alinhamento. Comece cada dia ancorando-se na energia de sua própria presença. Declare em voz alta sua conexão com a fonte. Use uma linguagem que ressoe com seu sistema de crenças, mas seja firme. Os sem-alma respeitam limites, não gentileza. Estabeleça limites energéticos assim como faria com os físicos. Visualize um campo de luz dourada ao seu redor. Carregue talismãs de ressonância, não por magia, mas por foco. Símbolos como o Anki, o olho de Horus ou a cruz não são apenas ícones religiosos, são âncoras energéticas. Se você precisar interagir com uma pessoa sem alma, limite sua vulnerabilidade. Evite compartilhar seus sonhos, seus traumas ou seus insights espirituais. Eles não entenderão e poderão usá-los contra você. Seja gentil, mas não aberto. Seja respeitoso, mas não confiante. Mais importante, nutra sua alma através da beleza, oração, meditação e natureza. Quanto mais vibrante for sua alma, mais resistente você será à influência deles. Por favor, compartilhe este vídeo com quem precisa vê-lo.